Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para saber quando estaremos ao vivo novamente analisando o mercado. Você também pode deixar suas dúvidas e pedidos de análise no chat, especificando o ativo, par, tempo gráfico e destacar a sua mensagem através do Superchat. Não esqueça de deixar o like e vamos pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. Hoje nós vamos falar sobre análise técnica. Dá para fazer análise técnica com qualquer ativo? Tem arte em relação à análise técnica? Como é que a inteligência artificial vai afetar a análise técnica? A análise técnica, para mim, é uma das ferramentas bastante importantes para a gente ver mercado. E aí eu vou colocar a minha opinião, e você me corrija se eu estiver errado, Fausto. Porque tem muita coisa de mercado que tem a ver com behavior, né? Tem a ver com comportamento humano. E as ferramentas técnicas, a análise técnica, acaba tirando esse comportamento humano da análise por ser um pouco da análise dos dados, né? Vamos dizer assim. A tua visão é essa também? Gustavo, a análise técnica tem tudo a ver com o comportamento humano, cara. O que nós fazemos é que a gente tenta interagir com o comportamento da massa. E eu defino massa como a média das opiniões de todos os participantes de um determinado mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada um desses participantes. E é essa massa que comanda a oscilação dos preços no pregão. São as pessoas. Mas é a massa porque é o resultado do pensamento de cada uma dessas pessoas. As pessoas são influenciadas por várias coisas. Ocorre que da massa participam também os insiders, que muitas vezes são responsáveis por oscilações dramáticas nos preços. Então, quando eu, como analista técnico, me proponho a interagir com o comportamento da massa, eu estou interagindo com todos os participantes do mercado que sabem de todas as notícias que estão circulando, todos os fatores fundamentais, e mais, eu também estou interagindo com os caras que sabem fatores fundamentais que não são de conhecimento público, que são insiders. E é essa média de opiniões que comanda os preços. Se essa média que comanda os preços, um gráfico nada mais é do que um reflexo do comportamento da massa, dessa média de opiniões que tem lá todo mundo, tem os insiders, e ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Eu acho que vai subir. O Michael Saylor acha que vai cair, cai o Bitcoin, não é? Agora, eu acho que vai subir, mas o Larry Fink também acha que vai subir, aí quem sabe suba. O que interessa, no final das contas, é a quantidade de ordens que estão chegando no pregão. A gente até brinca na nossa equipe de analistas que, às vezes, alguém pergunta por que caiu, né? Por que está caindo? Que nem hoje, o Bitcoin, bum, caiu, né? E a gente tem uma resposta na ponta da língua. Né? Você não soube por quê? Tinha mais ordem de venda do que ordem de compra. Mas essa é a máxima do mercado, né? Se tem mais vendedor que comprador, cai. Não, Gustavo, eu devo te corrigir. Permita-me corrigi-lo. Lógico. Não tem mais vendedor do que comprador, tem mais ordem de venda. E isso faz uma diferença brutal. Tem mais ordem de venda, porque os vendedores podem ser meia dúzia, os compradores podem ser milhares. Acontece que aquela meia dúzia é de baleias e os milhares são de lambarias ou de sardinhas. Não é? Sim. Então, às vezes, um vendedor está botando mais ordem de venda no pregão, um cara, uma instituição, está botando mais ordem de venda do que milhares de pessoas estão botando ordem de compra. Eles põem lá 5 mil ordens de compra. Esse cara põe 6 mil, o preço cai. Né? Então, a gente interage com o comportamento da massa. É isso que a gente faz. Quando eu olho um gráfico, eu estou tentando extrair desse gráfico indicações lógicas sobre o comportamento da massa. Às vezes eu olho um gráfico e ele está assim, para mim está claro. Se bem que tem várias outras considerações baseadas em teorias centenárias aí, como, por exemplo, teoria de Dow, teoria de Elliott. Mas eu olho um gráfico assim, o mercado está de alta, a massa está altista, o touro está mais forte do que o urso, né? Para quem não sabe, a gente usa o touro representando as forças de compra, porque o touro chifra para cima, e usamos o urso representando as forças de venda, porque ele dá patada para baixo. Né? Então, o mercado está subindo, os touros estão muito mais fortes do que os ursos.
E o touro quer chegar no cume da montanha e o urso quer chegar no vale, né? Porque o touro quer avançar no território inimigo. O território inimigo é morro acima. O urso, território inimigo, é morro abaixo, até chegar na planície onde vive o touro. Mas outras vezes a gente olha para um gráfico e a gente não vê uma situação clara, a gente vê o mercado andando de lado. Aí, dependendo do que aconteceu antes, a gente passa a entender aquela lateralidade como uma batalha que está acontecendo entre touros e ursos. E do mesmo jeito que um dia eu assisti a luta do Mike Tyson contra o James Buster Douglas, o Mike Tyson, não é que ele era invencível, ele derrubava os caras no primeiro round, pô. Era uma coisa absurda o que era o Mike Tyson. Era até sem graça de ver, né? Porque você ficava, lembro que era tarde da noite e durava 3 segundos. Mas uma vez eu estava assistindo na praia com o meu irmão e eu ganhei uma caixa de cerveja dele, porque eu falei, o Mike Tyson vai perder. Por quê? Porque eu extraí do vídeo que eu estava olhando sinais claros de que o Mike Tyson estava ficando mais fraco e pior, estava ficando com medo, que eu nunca tinha visto um olhar, um tipo de olhar no Mike Tyson que eu nunca tinha visto na vida. Ele tinha aquele olhar de tigre, né? E dessa vez ele estava com o olho meio arregalado. Eu falei, esse cara vai perder, e não deu outra, ele perdeu. Então, do mesmo jeito que eu posso, olhando uma luta, entender que o Mike Tyson pode perder essa luta, você olhando uma lateralidade, você tem condições de saber quem está mais forte do que qual dos exércitos está mais forte que o outro. E a gente tem, por exemplo, um comportamento de massa que forma as chamadas formações gráficas ou figuras, né? Benditas figuras que se formam nos gráficos. Por conta dessas figuras, eu tive que dar muitas e muitas explicações, porque o leigo ouve que o mercado vai subir porque tem um triângulo ascendente, se ele não entende nada do assunto, ele desconfia um pouco daquilo, né? Triângulo ascendente, que é isso? A bandeira de alta, cunha de alta, cabeça e ombro, topo duplo, o cara, ele desconfia um pouco, você está vendo coisas nos gráficos. Mas o triângulo ascendente é uma coisa espetacular, que acontece durante as tendências, se a gente estiver olhando um gráfico diário, né? Porque o gráfico diário é o default do analista técnico, a gente pode dizer assim. Mas você vê uma situação que durante, às vezes, algumas semanas, às vezes pode durar mês e meio, você vê vários fundos consecutivamente mais altos, e você vê vários topos no mesmo nível. Gustavo, isso é o óbvio ululante. Se o urso está vendendo no mesmo nível e o touro está comprando em níveis cada vez mais altos, ora, quem está ficando mais forte? É lógico que é o comprado, é lógico que é o comprador. Ele tá indo cada vez com mais sede ao pote. Ele entrou comprando aqui, depois ele entrou comprando aqui, depois ele entrou comprando aqui. E o vendido está vendendo naquele nível lá, onde criou-se um nível de resistência, que é ali que o vendido entra vendendo. Mas o comprado está comprando aqui, e depois está comprando aqui, e depois está comprando aqui. Ora, uma hora o vendedor vai ver que o comprado agora está comprando pertinho dele aqui, ele nem tem condições de fazer o mercado baixar mais um pouco. É nessa hora que ele fala, bom, agora não vendo mais aqui, agora eu só vendo aqui em cima. E nessa hora, eventualmente, o comprado acompanha e ocorre um fenômeno de análise técnica, que é o rompimento desses níveis de suporte e resistência. Porque um nível de resistência, vamos falar de um nível de suporte que é mais fácil a gente entender. Um nível de suporte onde tem compra pra caramba. Eventualmente o mercado bateu 1, 2, 3, às vezes essas distâncias entre uma batida nesse nível e outro toque nesse nível, podem ter meses, às vezes anos até. O mercado volta e respeita esse nível. Cada vez que ele respeita esse nível, fica mais forte, poderoso, e é entendido pelo mercado como sendo um nível que é bom de comprar. E por isso as pessoas, quando os preços chegam nesse nível, elas entram e compram, e isso cria o fenômeno do nível de suporte. Agora, nós que somos traders, se estamos negociando esse mercado próximo desse nível, nós que somos traders e usamos ordens de stop, onde vamos colocar a nossa ordem de stop? É muito simples. Logo abaixo desse nível onde entra a compra. Por quê? Porque se a pressão de venda for forte o suficiente para vir aqui e comer todas as ordens de compra que estão em cima desse nível,
E Pô, romper. e botar a cara para baixo, o suporte está aqui, em cima desse nível. Digamos que é o nível de 70 dólares a saca de qualquer coisa. Tá? Pô, a hora que o cara vai para 69,90, não tem mais aquele monte de ordem de compra, porque o cara está comprando a 70, acima dos 70. E pior, não tem mais aquele monte de ordens de compra e passa a ter um monte de ordens de venda, porque são as ordens de stop das pessoas que estão negociando e que sabem que se furar esse nível, eles não querem mais brincar, querem cair fora e deixam o guardião deles, que é a ordem de stop, tomando conta. Então, veja, você tem um nível que é a zona limítrofe entre um monte de ordens de compra e um monte de ordens de venda. Se a pressão vendedora for forte o suficiente para comer tudo aqui e botar a cara para baixo, junta a fome com a vontade de comer. E aí, um rali para baixo, o mercado despenca. Embora. Então, esse tipo de coisa que a gente está lá olhando o gráfico, entendeu? Você viu um nível desse sendo rompido. Aí, por exemplo, agora nós vamos para a resistência. Rapidinho. A mesma coisa acontece. Um nível de resistência rompe e desrompe. Por exemplo, nós acabamos de ter isso acontecendo no Bitcoin hoje. O mercado rompeu o nível histórico mais alto desde essa última alta aí que nós estamos tendo. Rompeu e desrompeu. Aí você fala assim, Bom, isso está ilustrado em tudo quanto é livro de análise técnica, chama-se Bull Trap, armadilha para os touros. Por quê? Porque às vezes é a pressão compradora que já força a barra para romper esse nível de resistência, mas acima desse nível de resistência não tem stop nenhum, entendeu? Por quê? Porque o mercado está exaurido, o mercado subiu muito, sei lá, ou talvez porque o S&P vai cair, e se o S&P cair e tiver a queda que eu acho que vai ter, vai sobrar para todo mundo e tal. Né? Entendi. Deixa eu só dar um aviso para quem está nos escutando hoje. A gente está gravando hoje dia 20, tá? Isso vai ser publicado depois, porque a gente tem que editar, mas é dia 20, hoje é dia 20 de fevereiro, terça-feira, que foi o dia que o Bitcoin varou ali os 53 mil, né, que você estava falando, o Fausto voltou, né? Então... Ele foi até os 53 mil, e quando chegou lá, a turma de touros que foi levando ele até os 53 mil, quando eles chegaram nos 53 mil, eles olharam assim, falaram, opa, estava lá acampado o segundo exército dos ursos, o terceiro exército, destacamento de fronteira, e a divisão Panzer dos ursos estava acampado lá. Os caras... Se você tem interesse em receber as recomendações de compra de criptoativos no Par BTC e o USDT da nossa equipe, acesse faustobotelho.com.br ou utilize o QR Code aparecendo na tela. Você também poderá automatizar todas as compras, mudanças de stop e liquidações através do nosso parceiro N. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.